Meus amigos, um grande abraço para vocês desde Venezuela do Sul. Ministros do Supremo Tribunal Federal começam a admitir que, de fato, a delação do Mauro Cid é tão frágil que sua validade restará mais dia menos dia discutida. Haverá de se discutir entre eles, em algum momento, se essa delação se sustenta, se tem pé, se tem cabeça, se não tem pé, se não tem cabeça. Vamos ver aqui. Vamos pegar isso aqui do portal O Tempo. Validade de delação de Cid deve ser discutida no STF. Em julgamento de réus, dizem ministros. Ministros avaliam que as revelações de conversas entre Cid e um dos advogados sobre as investigações devem ser analisadas com cuidado. Eu quero dizer isso a vocês. Eu acabei de falar em outro vídeo sobre o caso do Hugo Poller Carvajal. E todos os cuidados que as autoridades norte-americanas e os próprios réus, os próprios delatores, seus advogados têm em não vazar a terceiros os termos da delação, nem os trâmites da delação. Se o sujeito, até antes da sentença homologatória nos Estados Unidos, obedecendo à lei norte-americana, lá eles obedecem, se o sujeito abre o bocão para qualquer um, para o pai, para a mãe, para o advogado, para o correio, para jornalista, dos termos, do que ele está entregando à promotoria, do que a promotoria irá entregar a ele, se ele abre o bocão, a delação é anulada. A delação é anulada. E o efeito prático primeiro é o seguinte, ele vai perder os benefícios da delação. E mais, se ele fala lá nos Estados Unidos, um delator, que o Cid falou, ou supostamente falou aí em vários momentos, de que ele foi forçado a falar, a própria delação não serve mais como meio de prova. E não hão de serem aproveitados, inclusive, nem as supostas provas apontadas por meio da delação. Lá nos Estados Unidos, eles respeitam a lei de delação premiada. Nós somos lá, bebemos desse instituto que tem origem nos Estados Unidos, mas aqui, como nós somos brasileiros, nós não respeitamos nada. Tudo aqui vira circo. Tudo aqui vira circo. Mas enfim, olha que interessante. Então, eu vou repetir o trecho da matéria, o título da matéria. Validade de delação de Mauro Cid deve ser discutida no STF. Quando coloca aqui deve ser discutida no STF, eu creio que eles estejam falando discutida no âmbito, pelo menos, da turma, da primeira turma, mas creio até mais, que esses ministros que estão receosos com isso aí, estão dizendo que a validade dessa delação, que é a única coisa que sustenta, e sustenta muito mal, essa mambembe acusação aí da PGR, essa validade está tão combatida, tão aturdida, essa delação tão aturdida, que os ministros devem estar dizendo, esse troço vai ter que ser discutido no plenário do STF. Quem é que vai além do Dr. Moraes, os mais afoitos, Flávio Dino, etc., quem é que é Barroso, quem é que vai desejar colocar o dedão, a digital, num processo extremamente escroque como esse, baseado e sustentado numa delação escroque como esta? Quem é que vai colocar o dedão da digital? Quais os ministros? Alguns talvez estejam querendo tirar os deles das retas, não é verdade? Ou da reta. Então, ministros avaliam que as revelações de conversas entre Mauro Cid e um dos advogados de um corréu sobre as investigações devem ser analisadas com cuidado. Esses ministros que estão ressaltando que há que ter cuidado em avaliar se essas conversas do Cid ceifaram de uma vez por todas essa delação premiada ou se não ceifaram. Esses ministros estão mais cuidadosos. Eu não vou dizer que eles estejam sendo judiciosos, talvez preocupados com os deles que estão na reta. Mas vejam, esse cuidado aparente que eles estão mencionando que é necessário, não parece ser essa a opinião do doutor Alê de Moraes. Porque, na verdade, o que é o advogado? Qual é o papel do advogado? Eu sempre falo com juízes quando atuo, quando vou despachar com juízes. O papel do advogado é ser um ajudador, não é ajudante, um ajudador do juiz. As partes, e o advogado representa uma das partes, é nessa dialética que elas, cada uma produz o seu argumento, sobreleva a prova, debulha
prova dentro dos autos diante do magistrado, essa é a função do advogado como parte. No caso onde o Ministério Público é parte, essa é a função também do Ministério Público, seja quando está como órgão de acusação, seja como órgão fiscal da lei. Muitas vezes está como os dois ao mesmo tempo. Então, Ministério Público, defesa, são ajudadores do juiz ao juiz chegar no melhor esclarecimento dos fatos para poder decidir de maneira mais plena possível. Então, o que fez o advogado do Marcelo Câmara, que é um dos corréus na tal da trama golfista? O Mauro Cid o procurou durante diversas vezes e não podia procurar, pelo menos não podia procurar por meio de nenhuma rede social. Ele o fez por meio de um perfil de sua esposa, a tal da Gabriela não sei o quê. O advogado, essas conversações, o advogado fez fazê-las acontecer todas em benefício da transparência, todas por meio de mensagem de texto, pois fez ata notarial com tabelião de notas para ter fé pública. Não foi o advogado que buscou Mauro Cid, foi o Mauro Cid que buscou o advogado do Correio e começou a falar da vida dele inteira nessa delação. O advogado, na primeira oportunidade processual que teve, e não estava obrigado a, imediatamente quando o Mauro Cid o procurou, ele sair por aí abrindo a boca e Moraes, Cid está falando comigo. Não. Ele não estava obrigado a isso. O jornalista pensa que está, mas não estava não. Quando o cliente dele foi citado para apresentar a defesa prévia, o doutor Eduardo Cutts, advogado Marcelo Câmara, juntou essas conversas então que o Mauro Cid teve desrespeitando a delação e dizendo que a delação dele foi sem voluntariedade, que a delação dele foi foi mediante praticamente coação. Bom, mas o Alexandre de Moraes, que é relator, e por ser relator tem grande responsabilidade, eu devia ter, ao invés de encarar esse alerta que o advogado de defesa do Marcelo Câmara fez esse alerta, quando ele, na defesa prévia do seu cliente, juntou todo esse material e comprovou que Mauro Cid quebrou a cordelação, que o Mauro Cid disse que a delação dele foi mediante coação, não teve voluntariedade, etc., era para ter acendido a luz amarelona na cabeça e no gabinete do relator. O relator era para ter convocado, inclusive, uma reunião com todos os outros ministros que compõem essa primeira turma onde tramita essa ação. Diz, olha, nós temos um problema. A denúncia do PGR é muito fraca, porque já veio muito fraco o inquérito da Polícia Federal, o relatório do inquérito da Polícia Federal. E a única peça que sustentava essa acusação do Ministério Público, agora parece que ela está podre. O Alexandre de Moraes devia ter agido assim. O que é que nós vamos fazer? Ao contrário, que não teve o cuidado, o que fez o Alexandre de Moraes mandou prender o Marcelo Câmara, cliente do advogado que estava tentando ajudar o juiz a ficar esclarecido dos fatos, e mandou abrir um inquérito contra o doutor Eduardo Cutts, esse advogado que estava fazendo o seu papel. Não teve o devido cuidado. Agora, não dá para tampar o sol com uma peneira, não é? Como se diz na sabedoria popular. E alguns ministros estão vendo, olha, a Moraes parece que o doutor Moraes se apaixonou pela acusação. É porque ele é vítima. É por isso que a vítima não pode ser juiz. Porque ela está embebida, ela está embriagada, querendo fazer justiça. O Supremo Tribunal Federal perdeu uma grande chance de voltar aos poucos a se firmar como uma casa suprema de justiça. Neste caso, perdeu a grande chance, por exemplo, de afastar o Moraes da turma judicante deste caso. Ele é vítima, suposta vítima, não é? Até agora não apareceram as provas daquilo que fariam com ele na praça, ou do não sei o que lá, do negocinho que colocariam para ele Lula. Não tem prova disso nenhuma. Aliás, o Cid, tete a tete com o Moraes, disse, não, nunca houve essas falas. No máximo, lá nas reuniões a gente falava um impropério a seu respeito e tal. Não há delação, há uma fantasia muito maltrapilha e suja. Ministros, então, outros ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, começam a atentar para isso, porque a vergonha internacional pode ser muito grande e a balbúrdia nacional
resultante da tentativa de se manter e se aproveitar esse trambolho que virou essa delação do Cid, pode causar muita confusão. Aqueles que estão indo embora, como dizem que o Barroso vai se aposentar já em setembro, talvez estejam dando de braços, de ombros para isso, né? Os que pretendem ficar até 75, talvez sejam um pouquinho mais preocupados. Vamos continuar lendo essa matéria. Vocês entenderam? Vocês entenderam a diferença dos Estados Unidos, onde se leva a sério as leis, e aqui, Jesus. Tudo seria muito fácil se essa gente toda tivesse a consciência de que são servidores públicos, não são donos do país, né? Vamos continuar na matéria. O Supremo Tribunal Federal só deve discutir... Aliás, alguém disse, algum abestalhado disse que vídeo longo, Mequetrefe, pega teu celular e fica vendo, passando aqueles vídeos curtos assim, ó, das pessoas levantando peteca, fazendo assim com laranja. Vai pra lá, rapaz. Eleitor de Lula. O STF só deve discutir a validade do acordo de colaboração premiada do coronel delator Mauro Cid no julgamento dos réus, previsto para o segundo semestre. A avaliação feita por 2 ministros do tribunal ouvidos pela Folha de São Paulo é que a revelação de novas conversas de Cid com um dos advogados do processo, em que o tenente-coronel fala da investigação nessa conversa, deve ser analisada com muito cuidado. A leitura inicial feita pelos ministros é que o conteúdo das mensagens, olha que interessante, alguns querem aproveitar, não é uma novidade. Em março de 2024, Cid foi preso após a revista Veja revelar gravações em que o militar se dizia pressionado pela Polícia Federal a delatar o que não sabia e em que fazia críticas ao ministro Alexandre de Moraes e tal. Mas agora foi preso de novo, né? Foi preso, pelo menos para averiguação. Não existe mais a prisão para averiguação há algumas décadas, mas decretou-se a prisão do Cid. Agora, depois de revelada essa conversa, quando chegou lá, a Polícia Federal chegou para cumprir, já estava revogada, mas ainda se levaram numa espécie de prisão para averiguação. Conversaram com ele um pouquinho mais e o mandaram para casa. É um escândalo, né? É um escândalo. Agora, alguns ministros estão querendo segurar a peteca de Alexandre de Moraes. Olha aqui que interessante. Não, aqui é o Moraes falando, que são gravíssimas. O Moraes disse que, na verdade, era o Marcelo Câmara e o seu advogado que estava tentando obstruir a justiça. Você imagina. É a mesma coisa. Lembra que o Braga Neto está preso até hoje porque o pai do Mauro Cid, se é pai do Mauro Cid, não é coisa que preste. O pai do Mauro Cid, general da reserva, que ligou para Braga Neto, pedindo que eles não pegassem pesado com o Mauro Cid. Criticando o Mauro Cid por ser delator e tal, né? Pois é, não foi o Braga Neto que está preso por supostamente estar obstruindo a justiça? O Braga Neto não procurou o pai de ninguém. A mesma coisa aqui, foi o Cid que procurou o advogado Marcelo Câmara, e é o Marcelo Câmara que foi preso, acusado de obstrução de justiça. Olha, quem pensar diferente do Alei de Moraes, maior dos maiorais do Brasil, ele vai dizer que está obstruindo justiça, vai ainda prender por 50 encarnações. Este é um Brasil da democracia, é o Brasil do iluministro Luiz Roberto Barroso, é um Brasil horrível, é um gigantão oco. Vamos ver se alguns desses ministros vão tremer e temer pelo próprio traseiro e vão realmente dizer, olha, essa delação não existe, não podemos levar adiante enquanto tribunal, não devemos levar adiante este trambolho. Será que eles vão ter juízo? Os juízes vão ter juízo? Deixe seu like, inscreva-se, comente com a responsabilidade que os tempos exigem.